Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um podcast aqui no meu canal. Toda semana nós temos episódios novos. Seja bem-vindo para o episódio de hoje. E se você ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever, já curte também e participa conosco. Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo e te abençoar através desse episódio de hoje, através dessa palavra que eu tenho para liberar sobre a tua vida. E uns anos atrás, eu decidi, eu e Maíra, pintarmos a parede do nosso quarto, né? Tinha entrado aquela moda de parede feita de cimento queimado, e eu pensei, cara, isso não deve ser difícil de fazer. E aí eu fui lá e joguei no YouTube como fazer uma parede de cimento queimado, vi alguns tutoriais e decidi eu mesmo fazer com as minhas próprias mãos. Afinal de contas, o orçamento estava apertado e não dava para contratar ninguém. Então eu cheguei com a Maíra e falei, vamos fazer nós mesmos, né? E o processo em que eu passei de construir ou de reconstruir a parede do meu quarto me levou a lembrar da história de Neemias. Neemias é um personagem bíblico que ele era copeiro do rei e ele era copeiro de um rei estrangeiro. Os israelitas eles estavam cativos na Babilônia naquele período, né? A cidade de Jerusalém tinha sido arruinada, tinha sido destruída, né? E Neemias tem um encargo de reconstruir os muros da cidade, né? E ele pede autorização para o rei autoriza ele de ir para a sua cidade, ele vai para lá e ele inspeciona os muros, né? Ele vai como que com um caderninho anotando cada problema que tinha que ser resolvido. E Neemias ele é esse grande líder, né? Ele não sabia nada de construção, mas ele sabia de pessoas. E ele decide, então, liderar pessoas na reconstrução do muro. E hoje eu queria falar com você sobre o tema antes de melhorar, às vezes piora, né? E no processo que eu tive, enquanto eu pintava a parede do meu quarto, eu e Maíra, nós percebemos o quanto que antes da gente ter um resultado bom, às vezes a gente tem um processo ruim, né? E talvez você está vivendo um tempo da tua vida em que você está no meio do processo. E tem algumas pessoas que chegam comigo na igreja e falam, pastor, quando é que termina o processo? Né? E eu falo, olha, uma hora esse processo vai terminar, mas fica tranquilo, vem outro. Porque a nossa vida é feita de estações, a nossa vida é feita de processos, de etapas. E cada etapa da nossa vida vem com um processo que muitas vezes é um processo que não é agradável, mas que certamente vai gerar crescimento. E talvez você está vivendo esse tempo em que você está vivendo um processo desagradável, mas eu quero te animar, é que esse processo ele vai te gerar crescimento. O que você precisa fazer é avaliar o tempo que você está vivendo, a estação que você está vivendo e perguntar para o Espírito Santo, Espírito Santo, o que é que eu posso aprender nessa estação? O que é que o Senhor quer me ensinar nesse tempo? Né? E eu queria ler para você o que está lá em Neemias, capítulo 4, versículos 7 e 8, diz assim, mas quando Sambalate, Tobias e os árabes, os amonitas e os homens de Asdod ouviram dizer que a obra continuava e que as brechas do muro, que as brechas no muro estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Tramaram levar um exército contra Jerusalém para provocar revoltas e confusão. O que eu quero te falar é que todas as vezes que a gente se posiciona para reformar, existem aqueles que se levantam para nos paralisar. Todas as vezes que Deus te chamar para fazer alguma coisa boa, pode crer que o diabo vai levantar uns Sambalates e uns Tobias para tentar paralisar você, causando revoltas, né? E o que é interessante é que aqui no texto ele fala que Neemias eles estavam tapando as brechas no muro, né? E tapar brechas fala de eu avaliar a minha vida e eu perceber algumas áreas da minha vida que tem brechas ainda abertas, onde muitas vezes o pecado está entrando, onde muitas vezes o inimigo está entrando e muitas vezes está gerando com que a minha vida espiritual não esteja saudável. E é muito importante que nós sejamos intencionais em tapar essas brechas. Sabe, o que eu gosto muito dessa história é que antes de Neemias ver a obra concluída, ele teve que enfrentar os seus medos, ele teve que enfrentar as suas incertezas, ele teve que enfrentar a reclamação do povo e ele teve que enfrentar as ameaças do inimigo. Então,
Todos nós, quando nós nos levantamos para empreender algo novo, para fazer algo novo, ou até mesmo para responder um chamado de Deus, nós vamos ter que lidar com as nossas emoções, com os nossos medos, com as nossas incertezas, com os nossos temores. Vamos ter que lidar com a reclamação das pessoas que estão ao nosso redor, que muitas vezes não entendem aquilo que a gente está fazendo, e também vamos ter que lidar com o inimigo que certamente se levanta para tentar nos paralisar, para tentar fazer com que a gente pare aquilo que a gente está fazendo, tá bom? Então, em toda reforma isso é uma realidade, né? Quando eu e Maíra fomos construir ou fomos pintar a parede do nosso quarto, fazendo aqui esse paralelo entre a reconstrução do muro e a parede da minha casa, eu lembro que quando nós começamos a fazer, nós vimos um vídeo. Quando você vê um vídeo no YouTube, né, esses vídeos tutoriais, eles são geralmente bem rápidos. Ele bota, e eu lembro do vídeo, era assim, ele botava tinta preta, tinta branca, bota um pouco de água, bota isso, bota aquilo, mistura e passa uma demão, passa outra demão, passa outra demão. O vídeo, 1 minuto e meio, estava lá o tutorial. E eu vi aquele negócio e falei, isso aqui é fácil, velho, vamos fazer. Né? Mas nem tudo que é fácil, nem tudo que parece ser fácil é de fato fácil. Né? E quando você vê o vídeo no YouTube, você vê o produto final, você fala, isso aqui é legal. Né? E o produto final é a visão. Quando você tem uma visão de futuro, você consegue enxergar o produto final. E é justamente a visão que faz o preço valer a pena. É você conseguir enxergar a parede pintada no final que faz com que o processo valha a pena. Né? Então, muitas vezes a gente olha, a gente está no meio do processo, está tudo bagunçado, está tudo difícil, e a gente fala, cara, isso aqui está muito ruim, está difícil demais. Mas aí o que eu preciso fazer? Eu preciso tirar os olhos do processo, eu preciso tirar os olhos daqui da bagunça, e eu preciso olhar e botar os meus olhos no produto final. E aconteceu exatamente isso comigo com a Maíra. Quando a gente foi fazer a pintura da parede, a gente teve que tirar a nossa cama do lugar, porque a parede era atrás da nossa cama. Teve que tirar a cama do lugar. A gente teve que mover os móveis. A gente teve que tirar todos os utensílios de decoração de cima do móvel, porque ia levantar poeira. A gente teve que cobrir a cama com plástico. Tudo isso foi só uma preparação para a pintura. A gente teve que tirar um monte de roupa, de coisa que estava lá. E eu lembro que a primeira noite que a gente não conseguiu dormir no quarto, porque estava secando ainda a parede, a Maíra foi... a gente foi para o quarto dos nossos filhos. Eu lembro que a Maíra dormiu numa cama cheia de roupa misturada com utensílio, e eu dormi no sofá da sala, e foi muito desconfortável o processo. Mas por que valeu a pena o processo? Porque a gente não estava de olho no processo, a gente estava de olho na visão final, a gente estava de olho no produto final. E olhar o produto final é o que vai te animar a você ser grato pelo processo, ou que vai fazer o preço do processo valer a pena. Né? Jesus mesmo ele disse, né, que uma mãe, depois que ela tem o seu filho no colo, ela esquece das dores do parto. Né? Por quê? Porque agora ela tem o prazer, o amor de ter a criança no colo, e quando você tem a criança no colo, você esquece da dor do parto. E os processos da vida são a mesma coisa. Quando você tem o produto final, você olha para trás e você diz, cara, valeu a pena todo o preço que eu paguei. Né? Valeu a pena a gente ter lutado contra os nossos medos, valeu a pena a gente ter lutado com as nossas inseguranças, valeu a pena a gente ter lutado contra o inimigo e a gente ter permanecido, porque o produto final gerou valor e esse valor fez valer a pena todo o esforço do processo. Aqui em Neemias capítulo 8, versículo 9, diz assim, aqui em Neemias capítulo 8, versículo 9 diz assim, este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis, ou seja, não choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Né? E então no verso 10 diz, disse-lhes mais, ide comeis carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Esse é um versículo muito conhecido, ele está aqui em Neemias capítulo 8, versículo 10, né? E por que ele está sendo declarado esse versículo aqui? Porque eles tinham terminado a construção dos muros, né? O sacerdote, ele vai ler a lei, né? Depois de 70 anos que o muro estava
no chão. Depois de 70 anos, eles erguem novamente os muros em apenas 52 dias. Né? Algo que estava 70 anos no chão é erguido em 52 dias num trabalho de equipe incrível. E agora o sacerdote ele vai ler a lei, mas o povo começa a chorar. E então ele vem e ele fala assim, olha, não chorem, né? Não pranteiem, né? Ao ouvir a palavra da lei. Porque ele disse, comam carnes gordas, né? Tomem bebidas doces, né? Compartilhem com os que não têm, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Ou seja, esse dia que nós reconstruímos os muros, esse dia que nós reformamos aquilo que estava destruído, não é um motivo de choro, mas é um motivo de alegria. Né? Então, isso é muito chave que quando nós concluímos o trabalho, quando nós concluímos a obra, nós olhamos para trás e nós dizemos, uau, valeu a pena todo o esforço. Né? E talvez se a gente chore, a gente vai chorar de alegria. Não é um choro de tristeza, mas é um choro de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Talvez você está num tempo da tua vida que o processo está sendo difícil, que o meio do caminho não está sendo prazeroso, mas eu quero encerrar esse podcast de hoje te falando, fixa os teus olhos na visão que Deus te deu de futuro. Fixa os teus olhos na promessa que Deus te deu, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então, se ele te deu uma promessa, se ele te deu uma visão, fixa os teus olhos na visão e passa pelo processo. Talvez o processo seja dolorido, talvez o processo seja difícil, talvez o processo vai te levar a você dormir numa cama bagunçada, sem conforto, como eu e Maíra passamos, mas quando a parede do nosso quarto ficou pronta, a gente botou a cama no lugar, a gente arrumou tudo de novo, a gente olhou e a gente disse, uau, o trabalho que a gente fez ficou incrível, ficou bom e valeu a pena. E depois a gente foi dormir num quarto, morar num quarto que era prazeroso aos nossos olhos, porque ficou bonito, porque ficou legal. Amém? Com a nossa vida é assim também. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. A alegria do Senhor é a tua força. Continua caminhando. Não olha para trás. Vive os processos. Vai valer a pena. Deus te abençoe. Se você curtiu esse episódio de hoje, não te esquece de curtir, dar um joinha aí, não te esquece também de comentar nos comentários, é muito importante para nós, né? E se você está vivendo algum processo, coloca aí qual o processo que tem sido mais difícil na tua vida. Eu quero orar por você. Deus te abençoe e até o próximo episódio. Valeu!